Um negativo fotográfico perfeito, criado séculos antes da fotografia existir. Um rosto marcado pela tortura, envolto em um linho manchado de sangue. Ninguém sabe como essa imagem foi gravada no sudário de Turim. Seria uma relíquia sagrada, o derradeiro testemunho da crucificação de Jesus Cristo, ou uma farsa medieval brilhantemente orquestrada? Prepare-se para desvendar o enigma que desafia a ciência e a fé há séculos. O sudário de Turim, mais que um pedaço de pano. Uma das relíquias mais controversas e estudadas da história. Um artefato que desafia a lógica e divide opiniões. Vamos explorar as evidências, os mistérios e as teorias que cercam este lençol. 4 metros e 36 centímetros de comprimento, 1 metro e 10 de largura, mas o tamanho do sudário é a menor parte da história. Sua origem é um labirinto de fé, história e ciência. Será que ele realmente envolveu o corpo de Jesus Cristo? Para entender, precisamos voltar no tempo. A história do sudário é repleta de sombras, documentos perdidos, teorias conflitantes. Alguns acreditam que ele é o Mandilion de Edessa, uma imagem milagrosa de Cristo. Uma imagem que desapareceu misteriosamente e que, séculos depois, reapareceu como o sudário. 1354. O sudário ressurge na França sob a posse de Godofredo de Charnay. Imediatamente, a relíquia atrai olhares curiosos e céticos, acusações de fraude, debates acalorados. O bispo Pierre d'Arcis o denuncia como uma farsa, mas a devoção popular floresce. Em 1453, o sudário é adquirido pela família de Saboia. Em 1578, ele é transferido para Turim, na Itália, onde permanece até hoje. Mas um evento trágico quase o destrói. Um incêndio em 1532 marca o tecido para sempre. E essas marcas se tornam um novo enigma a será decifrado. A ciência entra em cena no final do século XIX. Segundo Pia, um fotógrafo, captura a primeira imagem do sudário. E o que ele revela é chocante. No negativo da foto, um rosto aparece com uma clareza impressionante. Um negativo fotográfico perfeito, séculos antes da invenção da fotografia. O século XX é marcado por décadas de estudos e análises. Mas em 1988, um resultado abala a fé de muitos. O teste de carbono 14, realizado por 3 laboratórios independentes, data o sudário entre 1260 e 1390 d.C. Uma farsa medieval? A controvérsia explode. O veredicto da ciência é definitivo? Aparentemente, mas nem todos se convencem. Críticas ao método de datação, suspeitas de contaminação das amostras. A restauração após o incêndio de 1532, questionada. A busca pela verdade continua, e o século XXI traz novas esperanças. Cientistas italianos utilizam uma técnica inovadora, Wax-S. A análise da estrutura do linho revela uma surpresa. O sudário pode ter até 2000 anos, uma data compatível com a época de Jesus Cristo. Análises minuciosas revelam outros vestígios intrigantes. Pólen característico da região da Palestina, presente no tecido, e traços de sangue humano. Sangue com creatinina e ferritina, elementos associados a politraumatismos graves. Evidências de uma morte violenta. Mas o maior enigma permanece. Como a imagem foi formada? Uma imagem superficial, com apenas alguns nanômetros de profundidade. Uma imagem com propriedades tridimensionais inexplicáveis. Nenhuma técnica conhecida da Idade Média seria capaz de produzir algo assim. Uma imagem perfeitamente isotrópica. A ciência se esforça para encontrar uma explicação. Seria uma pintura? Improvável. Uma reação química complexa entre o sangue, a pele e o tecido? Uma combinação de fatores ainda desconhecida? A busca por respostas continua incessante. Cientistas brasileiros também contribuem para o debate. Cícero Moraes propõe uma teoria ousada. A imagem do sudário seria a impressão de uma estátua? Luiz Fernando de Oliveira tenta reproduzir as marcas experimentalmente, mas a teoria é recebida com ceticismo por outros pesquisadores. E assim, o sudário permanece um mistério. Uma imagem inexplicável, resistente a testes e análises. Um enigma que desafia a ciência. Um desafio à nossa compreensão da história e da fé. A busca pela verdade está longe de terminar. A Igreja Católica adota uma postura cautelosa. O sudário é um objeto de devoção, venerado por milhões de fiéis. Mas a Igreja não se pronuncia sobre sua autenticidade. O Papa Francisco o descreve como um ícone, um lembrete do sofrimento de Cristo. Como disse o pesquisador Brandão, a Igreja não pode afirmar, como nunca afirmou, se é verdadeiro ou não.
Ela se exime de fazer isso por não haver provas textuais, dizendo simplesmente que é um objeto para ser venerado e por meio do qual podemos rememorar a paixão de Cristo. Fé e história se entrelaçam em um nó complexo. O sudário é um dos maiores mistérios da humanidade. Relíquia autêntica ou fraude medieval? A resposta pode estar além do nosso alcance. Mas o sudário continua a nos intrigar. Sua capacidade de inspirar reflexão e debate é inegável. Um enigma que fascina e divide. A ciência oferece pistas, mas não certezas. A fé busca significado, mas não provas. O sudário de Turim. Um desafio à nossa razão. Um convite à contemplação. O rosto no linho manchado. Sua origem desconhecida. Seu impacto inegável. O sudário de Turim. Um mistério que perdura. E você, o que pensa? Deixe sua opinião nos comentários. Descubra mais mistérios conosco. Mistérios Divinos aguarda você.